Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Brasília Superagro. Aqui, você é o primeiro a saber das últimas. Na apresentação, Marcelo Tonhozzi. Bom dia, muito bom dia, produtores de todo o Brasil. Estamos aqui estreando o programa Brasília Superrádio, que irá ao ar toda segunda-feira, 9 horas da manhã. São exatamente nesse momento 9 horas e 4 minutos aqui em Brasília, que tem um tempo nublado. Ontem teve muita chuva aqui na região centro-oeste, enfim, temporais e tudo. E nós temos uma honra enorme de estar aqui trabalhando nesse programa que tem o objetivo de informar vocês, trazer um pouco de política, um pouco de economia, falar sobre o agronegócio e também participar da Rádio Agro Hoje, que é 100% agro no Brasil. Eu hoje tenho um convidado muito especial aqui para o nosso programa, que é o Geraldo Melo Filho. O Geraldo foi presidente do INCRA nos últimos anos, na gestão passada, do governo passado, e fez um trabalho brilhante lá no INCRA, administrando. O INCRA é confusão pura, né? É um lugar assim que é um vespeiro. Então, o sujeito, para controlar o INCRA, primeiro tem que ser um camarada com talento para lidar com gente, para administrar pessoas e de administrar também a coisa pública, né? E ele fez um trabalho importantíssimo, que foi a distribuição recorde de títulos de terra para os pequenos produtores. Os pequenos produtores tiveram um momento aí, digamos, de florescer com o trabalho do Dr. Geraldo Melo. O Dr. Geraldo Melo é produtor rural, é um homem experiente, conhece profundamente o agro brasileiro, as questões agrárias, as questões de terra no Brasil. E eu queria dar um bom dia para ele, dizer muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, bater esse papo, conversar um pouco sobre essa questão, a questão fundiária, a questão agrária como um todo, e sempre à disposição sua, meu amigo. Doutor Geraldo, eu queria começar perguntando ao senhor quantos títulos de terra o senhor distribuiu ao longo da sua gestão no INCRA? Bom, ao longo dos 4 anos da gestão anterior, foram 452.413 documentos emitidos em todas as regiões do país, sendo mais de 98% desses títulos para pequenos produtores. E qual a importância que a gente pode dar, ficando aqui para o nosso ouvinte, dessa titularização? Por que você priorizou essa ação? Por que ela se tornou uma prioridade sua do governo passado? Isso foi uma ação de governo, foi isso? Isso. Na verdade, a questão de você emitir o título, de regularizar a situação fundiária das pessoas, em que pese tenha sido uma ação muito forte no governo, isso é um direito que as famílias têm. Se ele estava sendo executado ou não anteriormente, ou em menor nível, é outra coisa. Mas, na prática, essas famílias têm o direito a tem legislações que determinam que isso seja feito, mas, basicamente, você retira da vida dessas famílias a insegurança quanto à sua situação junto àquele imóvel. Então, você coloca essas famílias, e ao longo desses 4 anos, isso foi o que a gente vivenciou, famílias que diziam o seguinte: eu estou na terra aqui há 40 anos e nunca ninguém me regularizou. A questão do bem de família, a segurança para essas famílias terem a dignidade e a certeza de que o que eles estão fazendo ali naquele pedaço de terra ficará como herança para os seus filhos, para os seus herdeiros. Mas mais do que isso é o lado social da ação da titulação. Existe o lado econômico. É a inserção dessas famílias a partir do documento formal do título, ou seja, de propriedade do imóvel, que elas serão inseridas no mercado formal da produção. Ou seja, a partir do momento em que ela tem um título, ela consegue entrar em um estabelecimento bancário, como algumas vezes eu ouvi deles,
agora eu entro pela porta da frente, sento com o meu gerente e vou buscar crédito. Vou buscar crédito para poder fazer o investimento que, sem esse documento, era impossível. Mais do que isso, me qualifica, por exemplo, para buscar uma assistência técnica junto ao Senado, aos órgãos de governo, que possibilitam, junto com o crédito, que você possa produzir e ter, de fato, o sustento da família. A realização do sonho das famílias não é apenas ter a terra, é ter a terra, mas ter condição de produzir nela. Então, a regularização é a etapa que garante que esse passo poderá ser dado. E um terceiro viés, Marcelo, só para explicar, é a questão para os estados. No início da gestão, a gente conversava internamente sobre o impacto dessa política na vida daquela região. Alguns estados do Brasil, se você somar toda a área já ocupada, não estou falando em novas aberturas de área, nem nada disso, áreas que já são ocupadas, que a lei já determina que essa área deveria ser regularizada, titulada em nome daquelas pessoas, em alguns estados nós estamos falando que cerca de 70%, 80% do valor do PIB daquele estado existe hoje sem regularização. Ou seja, o simples ato de você regularizar a terra, você joga no mercado formal, por exemplo, de crédito, um potencial de lastro financeiro para alavancar a produção daquela região, daquele município, daquele estado, você praticamente dobra, simplesmente pelo fato de dar regularidade à situação de cada uma daquelas famílias. Eu estou vendo aqui, em Rondônia, por exemplo, aumentou 130,8%. Se você somar toda a área passível de regularização de reforma agrária e reforma fundiária do estado de Rondônia, você dobra o PIB do estado simplesmente pelo fato de você conseguir colocar na economia formal essas pessoas que estavam alijadas desse processo como um todo. Eles estavam invisíveis, né? Digamos assim. E é uma situação muito estranha, né? Porque você tem, e especificamente para a gente falar de uma região que é extremamente emblemática, que é a região da Amazônia, você tem uma situação em que, na verdade, as pessoas foram induzidas e levadas pelo Estado brasileiro ao longo de décadas para ocupar aquela região. Então, você tinha, no início, com projetos de colonização, depois com reforma agrária, depois com outros tipos de projetos, mas essas pessoas foram levadas. Eu rodei todos os estados do Brasil fazendo essa ação. Mas você conhece pessoas que estão na terra, que são netos de pessoas que foram levadas pelo Estado e que nunca tiveram na prática a conclusão desse processo, que é definitivamente você dizer assim, eu lhe trouxe, você está aqui, essa terra é sua, está aqui seu documento, agora você tem condição de produzir, é para isso que você veio e toque sua vida. Mas sem esse documento é impossível. O que eu queria ressaltar aqui em relação a essas iniciativas aí da gestão do Dr. Geraldo Mello no INCRA, é que o foco dele é a prosperidade do produtor rural, certo? É você libertar o produtor rural, deixar com que ele ande pelas próprias pernas e ganhe pela sua competência. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, quando você tem um produtor rural sem titulação, sem nada, naquela terra ali, produzindo alguma coisa com toda a dificuldade, qual seria a média, vamos dizer, de renda desse cara? E na hora que ele consegue a sua emancipação, sua carta de alforria, digamos assim, porque ele vai ser reconhecido como alguém que tem crédito, virou cidadão, pleno cidadão. Quanto que muda? Como é que muda isso aí? Ele sai de um patamar, vamos dizer, de um salário mínimo para 5? Como é que é isso? Veja só, você falou um ponto que para a gente era o ponto central. A questão no meio rural, e talvez nós estejamos no momento em que esse assunto esteja voltando à discussão, quando parecia que ele estava enterrado, que era a questão de ser sem terra ou com terra, a questão principal já deveria ter deixado de ser nas discussões a questão da pessoa de ser sem terra ou com terra. Não adianta você simplesmente pegar um pedaço de terra, colocar na mão de uma pessoa e não dar ela a condição de produzir. Se você faz isso, ele não é mais um sem terra, só que ele continuará sendo uma pessoa sem renda. Então, o Estado brasileiro vai ter que enfrentar uma situação e aquela terra vai continuar sem produzir, se você não der condições de fazer essa pessoa produzir.
Então, você tem que colocar a pessoa e dar a ela a condição de produção. E isso, na prática, não foi o que foi visto ao longo da execução dos principais programas fundiários do Brasil nos últimos anos. Só em assentado de reforma agrária, nós temos 970 mil famílias assentadas, já assentadas pela reforma agrária. Quando você junta essas 970 mil famílias, então, elas faz uma conta rápida aí. Se você considerar 4 pessoas e meia por família, nós estamos falando que a soma dessas pessoas daria um estado que seria o equivalente ao 13º maior estado do Brasil, ou seja, estaria da metade para cima do tamanho de população dos estados brasileiros, já assentados, e que não recebiam na prática a condição, e eu estou falando só de assentado, tá? Não estou nem falando da parte de colonização ou de regularização fundiária, que é mais outro tanto de pessoas. Certo. Então, essas pessoas, por exemplo, da reforma agrária, a renda média de uma família assentada no Brasil é inferior a meio, não é inferior, é 0,53 salário mínimo, ou seja, é meio salário mínimo. Então, você faz uma política, você pega 1 milhão de famílias, você pega quase 5 milhões de pessoas, coloca na terra e coloca para viver e no fim diz assim, pronto, Estado brasileiro, fiz minha parte, coloquei você aqui. Você deixou de ser um sem terra e agora você vai viver com meio salário mínimo. Então você faz tudo isso e quando você termina todo esse processo, essa pessoa continua tendo que depender de outros programas sociais para viver, em sua grande maioria. Não são todos, tem gente que teve sucesso? Tem. Mas, na prática, essas pessoas, sem terem a condição de entrarem no mercado formal e experimentarem a prosperidade da produção, elas continuarão dependendo do Estado. Talvez isso seja desejado por alguns, mas, na prática, isso não é correto nem é justo com essas famílias. Como a gente estava falando, o sonho dessas famílias é viver na terra, mas é viver bem e não viver mal. Claro. Quando você habilita essas famílias, você transforma esse assentado, esse produtor irregular, em um pequeno produtor. E aí você insere ela, a partir do crédito e da assistência técnica, em uma condição de renda digna e desliga essas pessoas da necessidade dos programas e dos auxílios sociais. Então você insere essas pessoas numa vida normal de experimentar o que o agro brasileiro já tem. Ou seja, hoje a agricultura brasileira sustenta a economia nacional. Nós temos mais de 1/3 do PIB brasileiro, da produção brasileira, de tudo que se produz no Brasil, vindo desse setor. E essas pessoas, em que pese sejam numerosas, terminam excluídas dessa vida e dessa prosperidade. Então, o fato principal dessa discussão é de que maneira eu pego essas pessoas e, além da terra, porque a terra é só a terra é um dos instrumentos necessários, Claro. produção, e eu insiro essas pessoas na produção. Ou o Estado brasileiro entende que o seu papel é fazer isso, ou nós vamos continuar falhando. Geraldo Melo Filho, ex-presidente do INCRA, melhor presidente do INCRA de todos os tempos, quero registrar aqui, com toda a justiça. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, pelas informações preciosas que você deu aqui. 400 mil títulos de terra distribuídos nos últimos 4 anos. Isso significa beneficiar em torno de 2 milhões de pessoas. Se nós pegarmos aí 5 integrantes por cada família, às vezes até mais isso, mas na média de 5, nós vamos ter aí 2 milhões de pessoas beneficiadas ao longo dos últimos 4 anos. Muito obrigado pela sua participação. O Superagro está sempre de portas abertas para você. Um grande abraço e vamos para os nossos comerciais. O programa Brasília Superagro volta já. Esta é a Rádio